Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a atmosfera e o ar atmosférico. E essa aula, ela refere-se às páginas 200 até a página 208 da nossa apostila, tá? Vamos lá então? A atmosfera, o ar ao redor da Terra. Páginas 200 a 202. Então, uma das condições necessárias para que haja vida na Terra é a existência da atmosfera. E o que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que envolve toda a superfície do planeta. Então, se a gente vê nessa imagem, olha aí, está bem destacado em volta do planeta Terra a atmosfera. E qual a importância da atmosfera? Como a gente já sabe, uma das condições necessárias para que haja vida na Terra é a existência da atmosfera. Ela controla a temperatura do planeta. A atmosfera também é importante porque ela protege os seres vivos dos efeitos nocivos dos raios solares. O ar que compõe a atmosfera é o reservatório de elementos essenciais à vida dos seres vivos, principalmente nos processos de respiração, né? Utilizado também o gás carbônico lá na fotossíntese. Na atmosfera ocorre grande parte dos fenômenos que participam da manutenção dos ecossistemas. Um exemplo são as chuvas. E impedir que os meteoros atinjam a superfície terrestre. É como se a camada de atmosfera fosse uma proteção externa para que os meteoros, quando cheguem, né? Quando chegam aí na superfície terrestre, eles não atinjam completamente. Então, a atmosfera ela funciona como uma proteção. Aqui temos as 5 camadas da atmosfera. A gente de fora para dentro, a gente tem a exosfera, a termosfera, a mesosfera, a estratosfera e a troposfera. A exosfera, que é a camada mais externa, ela contém alguns gases, como o hélio, o nitrogênio, o oxigênio e o argônio, e dissipam-se facilmente para o espaço. Então, é essa camada que está em contato com o espaço. A termosfera, por sua vez, é a camada na qual as ondas de rádio são refletidas e retornam à superfície terrestre. Sua temperatura atinge valores acima de 1000 graus Celsius. Nessa camada, é possível ver o fenômeno conhecido como aurora boreal. Ela se localiza a cerca de 600 quilômetros da altura da superfície. A mesosfera ela se localiza a cerca de 80 quilômetros de altura em relação à superfície terrestre. A temperatura diminui conforme a altitude aumenta. Nessa camada, os meteoros se atritam com os gases, formando corpos incandescentes, conhecidos como estrelas cadentes. A estratosfera, ela não apresenta nuvens e é a região onde se encontra a camada de ozônio, uma camada extremamente importante que é responsável por absorver parte dos raios nocivos emitidos pelo Sol. A temperatura geralmente aumenta conforme aumenta a altitude, podendo variar entre menos 70 graus Celsius e 0 graus Celsius. A estratosfera apresenta cerca de 33 quilômetros de espessura. A troposfera é a camada da atmosfera mais próxima da superfície terrestre. Ela fica a 17 quilômetros de altura em relação a ela. Nessa camada ocorre a formação de nuvens, de chuvas, de ventos, de raios. A temperatura geralmente diminui conforme a altitude aumenta, podendo atingir valores inferiores a menos 60 graus. Então, a gente tem aí as 5 camadas e eu acabei de explicar cada uma delas. E aqui a gente tem mais ou menos como que é, né, o tamanho de cada camada da atmosfera. Olha que bacana, gente.
Agora nós vamos para a página 202 e vamos até a página 207, que são algumas propriedades do ar atmosférico. Então, o ar atmosférico, ele apresenta algumas propriedades importantes, que são pressão, compressibilidade e expansibilidade. Pressão é assim: em qualquer ambiente da Terra, estamos envoltos por ar, que exerce uma pressão sobre o nosso corpo, em todas as direções. Então, nessa figura fica bem visível mesmo o que é a pressão atmosférica. É a pressão que o ar exerce sobre o nosso corpo, sobre todos os corpos, sobre o planeta Terra também. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Por quê? Porque as partículas de ar, elas vão ficando mais longe uma das outras. E quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Vou dar um exemplo prático disso. Os jogadores da seleção brasileira, quando tem que ir jogar em lugares onde as altitudes são extremamente elevadas, eles precisam ir um tempo antes. Por quê? Porque a diferença de pressão atmosférica, se os jogadores deixarem para ir naquele dia, o corpo deles vão sentir. Eles vão sentir falta de ar, eles vão sentir cansaço muito mais rápido. Por isso que é comum a gente ver jogadores na beira do campo com, o cilindro de oxigênio do lado. Por quê? Porque lá a quantidade, de oxigênio devido a essa pressão menor, a quantidade de oxigênio é menor. Em contrapartida, ao contrário, a gente tem em menores altitudes, a gente tem uma maior pressão atmosférica, tá? Então, por isso, que os jogadores, quando tem que ir para algum lugar que a altitude é elevada, eles têm que ir antes, tá? Nossa, professora, mas o que acontece com o corpo de cada jogador, né? Por que tem que ir antes? Porque o nosso corpo, ele se adapta com o tempo à pressão atmosférica daquele local, tá joia? E depois eu vou deixar uma pesquisa para vocês, para a gente saber qual que é a nossa altitude. Você acha que a pressão atmosférica aqui em Maria da Fé é maior ou menor, por exemplo, lá em Ubatuba? Tá? Então eu quero que vocês já vão pensando sobre isso. As outras propriedades do ar é a compressibilidade e a expansibilidade. Que nome diferente, né, gente? Mas nada mais é que compressão é quando você consegue comprimir, tornar aquilo lá menor. E a expansibilidade é quando você consegue expandir, quando você consegue tornar aquilo lá maior. Aqui é um exemplo prático de uma seringa. Se você colocar ar dentro de uma seringa e ir apertando, o ar que está lá dentro ele vai comprimindo, até chegar no menor volume possível. Chega num determinado momento que você não consegue mais apertar a seringa. Contudo, quando a gente solta e volta a seringa no estado original dela, esse ar também, ele se expande, ele volta a ocupar toda a seringa. Então, isso é a propriedade de compressibilidade e expansibilidade. É um nome feio, mas é muito fácil de entender. Vamos recapitular tudo que foi falado na aula de hoje. A gente viu que a atmosfera é a camada de ar que envolve toda a superfície do planeta e tem muitas funções importantes no meio ambiente. Proteção, manutenção da vida. A gente viu várias funções importantes. A atmosfera, ela pode ser dividida em 5 camadas. De fora para dentro, a gente tem exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Cada uma dessas camadas tem uma composição diferente, tem um tamanho diferente e tem uma função diferente. E o ar atmosférico, ele possui pressão e é capaz de comprimir e expandir. Então, isso que você está vendo agora é o que vocês precisam saber da aula de hoje. Se tiver bem claro na cabeça, é sinal que vocês atingiram o objetivo da aula de hoje. Tá joia? Obrigada. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem no WhatsApp. Fiquem com Deus e até a próxima.